Qual a relevância de a gente estipular as nossas metas para 2024? Hoje nós vamos fazer a continuação daquela live que nós começamos a fazer e nós vamos falar mais sobre essas metas, porque na semana que vem, no dia 18 de janeiro, às 19 horas e 30 minutos, eu vou fazer uma aula no Zoom, onde eu vou traçar com você as metas de 2024. Isso é muito importante. Então, muitas vezes a gente não consegue saber realmente qual que é uma meta importante, quando que ela é relevante, quando ela pode ficar para um outro estágio. Então, eu quero saber de você aqui que está participando dessa live, se isso é fácil para você. Toda vez que aqui eu for falar alguma coisa que realmente fez sentido para vocês, vocês colocam aí um foguinho, coloca aí palminhas ou escreva assim, já valeu, para que a gente possa saber que realmente você está conectada com as suas metas. E hoje vou falar disso, porque, gente, se eu não tiver conectada com as minhas metas, ou se elas estiverem além daquilo que eu tô buscando, se isso começa a se misturar, eu me perco dentro daquilo que eu criei. Então, olha só, gente, eu já tracei 2 metas para mim, tá? E eu vou ensinar isso na aula do dia 18, porque nós vamos fazer juntos esse desenho, né? Esse descrição. Muitos gostam de desenhar, outros gostam de fazer imagem, recorte de revista, daquilo que ela tem como meta. Mas é muito importante a gente saber que essa meta ela precisa ser relevante. O que é isso, tá? O que é isso? Eu quero que vocês coloquem aqui algumas metas que vocês têm, porque aí a gente pode falar já sobre isso, se isso é algo relevante ou não. E eu trouxe aqui hoje algumas perguntas, né? Pessoas que me escrevem. Para quem não sabe, lá no link da minha bio tem um link que você pode escrever e preencher um formulário para você participar de uma sessão de diagnóstico comigo. Então, essa sessão ela é gratuita, tá? Ela é 35 minutos que você vai ter esse contato comigo, onde a gente vai falar sobre sua questão, sobre as coisas que você tem dúvida, né? Se realmente esse trabalho sistêmico é para você nesse momento, como que isso anda dentro do teu momento agora. Então, as pessoas vão preenchendo esse formulário e eu separei algumas perguntas, eu quero ler para vocês sobre essas perguntas e para vocês terem noção de como que muitas vezes a pessoa não tem clareza daquilo que ela busca. E aí, como é que vão ser as metas dela se ela não esclarece isso? Então, olha só, vou ver aqui, já tem os comentários, então escrevam aqui quais que são as metas, né? Como que você escreveria hoje, agora, aqui nesse momento, a sua meta? Ó, alguém tá perguntando aqui sobre o que eu estou falando. Vou escrever aqui a relevância das metas de 2024. Vou colocar aqui e vou fixar esse comentário, tá bom? Obrigada, Vi. Deixa eu ver quem que falou mesmo. Vou fixar. Pronto, fixado. Obrigada, querida. O Renan perguntou aqui sobre o que eu estava falando. Então, Renan, nós estamos falando sobre as metas, tá? Eu queria te fazer uma pergunta. Será que você consegue descobrir se uma pessoa ainda gosta ou sente a minha falta?
Olha que lindo, adoro quando vê essas perguntas assim. Minha primeira meta é emagrecer, tá? Então coloca aí as metas de vocês pra gente trocar ideias sobre isso. Olha, eu vou responder essa pergunta aqui se eu consigo descobrir se a pessoa ainda gosta, né? Sente alguma coisa por você. Então, a gente tem que ter clareza das nossas dores, das nossas limitações na vida e em tudo, tá? Eu não ia falar isso agora já de início, eu ia falar isso um pouquinho mais depois, mas já que uma pessoa que falou, trouxe essa questão, tá? Então, sim, a gente precisa olhar para as nossas dores, aquilo que realmente faz com que eu tenha clareza. Então a gente não está aqui para adivinhar nada. Esse trabalho sistêmico, ele não é adivinhatório. Ele é um trabalho fenomenológico, onde a gente faz todo um acompanhamento com a pessoa e você vê que posição que ela tá. Então você tem uma imagem do seu problema, daquilo que você está construindo, daquilo que você tem como a sua maior dor nesse momento. Então, se a pessoa está aberta para realmente procurar um caminho, né? O que ela pode fazer diferente? Qual que é o meu movimento nessa hora? Então, pessoa, esse é o primeiro passo. Então, olha só, essa pessoa que fez essa pergunta, manda lá um direct para mim ou entra lá no link da bio para você ser direcionado até o formulário, que tem um formulário e ali você marca já uma sessão de diagnóstico comigo, ela é gratuita e você, em 30 minutos a gente vai estar conversando e eu vou te ajudar já nesse momento, se esse trabalho sistêmico vai te ajudar nesse momento. Então, ok, olha lá, mais alguém escreveu aqui, minha primeira meta é emagrecer. Mas isso é relevante? Isso é algo muito relevante para você nesse momento? Então, quando você trabalha com o corpo, você precisa de estar uma boa forma, você a sua forma de você se mostrar, isso é o mais importante nesse momento, porque senão a gente precisa ter clareza por que essa meta é importante. Então, a relevância, qual que é a relevância nesse momento para essa meta? Aqui tem comprar uns móveis para casa, tá? Então escreva qual que é o móvel que é mais relevante nesse momento, o que tá mais faltando para que você coloque o móvel que está faltando, para que você coloque uma data também para isso e que você possa visualizar essa meta realmente de forma clara. Porque às vezes você vai colocar um móvel lá que você acha que é importante nesse momento, e aí você fala assim, não, mas eu acho que tem outra coisa mais relevante, tá? Então, essa clareza é muito importante. Troca de carro até o final do ano. Ok, às vezes você trabalha com o carro, você precisa estar com ele em dia, você precisa estar com a mecânica dele em ordem. Então, ele está te servindo nesse momento ou não? Isso precisa ser claro. Então, uma meta que realmente vai te trazer benefício para que você consiga alavancar as suas vendas, para você conseguir alavancar seu trabalho ou para você fazer aquela viagem que você quer, né? Então, qual que é a relevância da sua meta, tá? Ainda eu
sou louco por essa pessoa. Tá bom, tá certo. Eu acho que quando a gente ama, a gente tem que lutar por aquilo que ainda faz sentido para nós. Então, te aconselho, me chama lá no direct que a gente conversa sobre isso, né? Sobre essa dor. Porque olha só o que essa pessoa tá trazendo. Alguma coisa aconteceu no relacionamento dele, eu não sei porque ele só me escreveu isso, e ele tá sofrendo. E quando a pessoa sofre, ela tem uma dor, ela tem uma ferida, adianta pôr meta para 2024, né? Tá, ele vai ter que força para cumprir essas metas. Então, muitas vezes, como eu preciso olhar para aquilo que eu preciso olhar primeiro. Então, olha só, para vocês terem uma ideia, eu escrevo, todo ano eu escrevo minhas metas, mas eu não escrevo muitas. Eu escrevo 3 a 5 metas no máximo. Eu não escrevo muita coisa. Porque meta é algo muito sério. Quando você fala que você quer concretizar aquilo, você vai fazer com que o universo gire em torno disso e traga aquilo para você, tá? Então, muitas vezes a pessoa escreve lá 5 metas e não consegue nem distinguir. Então, essa semana eu fiz com as minhas mentoradas, que eu tenho um grupo, né? Tenho uma comunidade de mentoradas, onde eu ajudo. Então, são mentorias. Vou abrir o grupo de mentoria, né? Online. Vai ser a T6, então a turma 6 vai ser aberta. Então, no dia 18, a gente vai ter essa aula aberta e eu vou trazer para vocês essa oportunidade de fazer a inscrição. Então, vocês já guardem aí um valor. Eu vou dar um valor assim, que foi da última turma ainda, que eu fiz essa mentoria em grupo. Então, aproveita, tá? Guarda o dinheiro aí, porque eu vou abrir essas vagas para essa mentoria em grupo. Então, dentro dessas mentorias que já aconteceram, esses 5 grupos, eu coloquei lá que eu ia ajudar meus mentorados a traçar essas metas. E foi muito legal porque eu fiz isso individualmente com elas. Nem todas chamaram, mas as que chamaram, a gente conseguiu desenhar, elas escreveram as 5 metas antes, né? Antes do nosso encontro. Aí no dia do nosso encontro, nós fomos escrevendo essas metas. E aí o que foi mais interessante? Que a pessoa, ela conseguiu visualizar aonde está a maior força dela. Qual dessas metas ela tem mais força, ela tem mais potencial, ela tem mais recursos para alcançar essa meta. Então, na hora que ela olhou o desenho que nós fizemos, a construção que nós fizemos das metas dela, ela teve essa imagem. E aí agora ela teve um direcionamento daquilo que ela tem que fazer primeiro. E aquilo que ficou meio obscuro, a gente foi fazendo submetas ali, fazendo subtítulos para daquilo que ela precisa fazer primeiro dentro de cada meta. E ela conseguiu ver aquelas metas que às vezes estão mais longe, estão mais complicadas, que ela precisa talvez investir mais tempo, mais dinheiro, talvez alguma mentoria, alguma coisa. Então, gente, ter clareza e saber colocar aquilo que é relevante naquele momento para aquela pessoa. Mas o que eu queria trazer, olha lá, quero fazer também o formulário. Isso mesmo, Kelly. Olha, vai lá no link da minha bio. Gente, é super fácil. Você vai lá no link, clica. Você vai ser direcionado para uma página,
tá? E ali tem, você lê, tal, você já vai clicando o que você quer participar. Eu acho que lá tá como grupo. No link da bio tá para você entrar no grupo, mas não tem problema, você me chama. Vou colocar mais o link do formulário, do diagnóstico lá na bio, para que você faça esse formulário. Então, me escreva só o formulário ou diagnóstico, responda diagnóstico, que eu vou saber que você quer fazer essa sessão comigo, tá bom? Olha lá, espero você, manda só uma mensagem lá depois. Eu tô vendo aqui, ela bloqueou. Gente, olha lá, ela. Não, nós estamos com um caso aqui, sério, né? Ela foi narcisista. Gente, você viu como que isso vai avançando? Foi o mesmo caso que aconteceu com a Ana Hickman. Sofreu. Ó, só. Não tem só mulheres narcisistas, não tem só homens narcisistas, tem mulheres narcisistas também. Me fez mal, mas como eu sou humano, não consigo sentir dor, raiva, apenas ajudar. Tá. Mas tá querendo ajudar quem no seu sistema familiar? Então, assim, ó, essa sessão de diagnóstico, ela é gratuita. A Kelly tá perguntando aqui. Ela é gratuita, você pode só preencher e a gente vai estar fazendo essa sessão, tá? É 35 minutos que a gente vai ficar conversando para eu entender a sua questão, tá bom? Então, olha só. Dentro dessa sessão de diagnóstico, então eu recebo muitas perguntas, né? Muitas questões que as pessoas me escrevem para questões que as pessoas me escrevem dos problemas que elas trazem, né? Aqui, qual o valor da mentoria? Gente, eu tenho tenho 3 tipos de mentoria. Tenho a mentoria premium, tenho a mentoria avançada e tenho a mentoria express. Então, olha, gente, não dá para falar aqui na live. Você tem que passar pela sessão de diagnóstico, porque eu tenho que ver se você realmente tá preparada para esse trabalho, porque eu não assumo nenhum trabalho de mentorias quando eu vejo que o meu mentorado não está disponível, não está preparado para aquilo que ele vai passar, por essa transformação que ele vai passar. Então, tem que fazer a sessão de diagnóstico. Isso. Olha lá. Tá falando, a sessão diagnóstica é maravilhosa, eu fiz e amei. Ai, que linda! Isso mesmo, Jô. Bora, nós vamos colocar isso tudo para funcionar. Vamos fazer essas metas, tá? Mas olha só o que eles me escrevem nos formulários. Eu imprimi aqui e só para vocês lerem, para vocês entenderem. A pessoa escreveu assim, mas tá, qual que é o seu problema hoje? Por que preciso de uma luz? Sinto não pertencer mais a este mundo. Gente, como é que vai desenhar uma meta? Aí, né? Então a pessoa tá esperando uma luz no fundo do túnel. Como que vai saber para que rumo que ela vai? Então, muitas vezes, a gente traz dores, a gente traz crenças. Gente, é tanta confusão que a gente arruma na nossa vida. E a gente aí vê todo mundo falando de metas, ano novo, porque eu preciso disso, porque eu preciso daquilo. Tá, e aí vai começar por onde, né? Outra pessoa escrever porque eu tô precisando. Tá precisando do quê? Qual é o maior motivo? É financeiro, é de relacionamento, é profissional? A pessoa tem que saber em que nível, em que área da vida dela tem a maior dificuldade dela. Porque não adianta eu colocar lá que eu quero trocar de carro esse ano,
Tá, mas essa monetização, esse carro, como é que esse carro vai se pagar? Então, muitas vezes você tem outras crenças, então aquilo não se realiza porque você não olhou ainda crenças que você tem e que você não se permite olhar, saber. Depois nós vamos falar mais sobre essas crenças. Outra pergunta: qual é o seu maior problema hoje? A pessoa escreveu porque eu tô precisando. Tá, mas eu vou saber como. O que a pessoa tá precisando? Porque eu vou encontrar a resposta para algo que eu ainda não tenho. Então, esse é o problema da pessoa. Porque eu tenho. Não, porque vou encontrar resposta para algo que não tenho. Gente, olha como é vago. É muito vago isso. Então, por isso que a gente precisa fazer essa sessão de diagnóstico, quando eu vou atender a pessoa, quando eu vou fazer a mentoria individual, eu tenho passar numa triagem mesmo, para saber se realmente a pessoa tá ali e tá realmente aberta para aquela mudança que vai acontecer. Outra coisa que a pessoa escreveu: para buscar o que preciso ou encontrar resposta. Acredito na tentativa de dar certo. Olha só. Gente, e assim são várias. São várias respostas aqui que eu recebo. E, gente, não dá para ler. Não dá para ler tudo. Não dá para ler tudo aqui. Conta aí. Como que tá sendo para você? Coloca o foguinho aí, que eu não vi o foguinho ainda. Ó, verdade, eles estão falando. A Jo tá falando que a sessão de diagnóstico foi maravilhosa. Foi mesmo, viu? É um destravar. Já na primeira sessão, aí imagina o trabalho que nós vamos fazer agora, que a sessão dela vai começar. Olha lá, lutei muito para separar, mais de 20 anos de relacionamento abusivo. Terminei voltando porque a pessoa me deixou com muitas dívidas. Nossa, como é que vai pôr meta nisso? Entendeu? Vocês estão começando a perceber que a meta, ela precisa ser olhada com uma certa atitude de adulto, tá? Porque só adulto consegue fazer meta. Criança, muitas vezes que tá magoada, que tá naquele sentimento muitas vezes de rejeição dos pais, de coisas que aconteceram na vida dele e ela não sabe por que tá passando por aquilo. Então a pessoa fica naquele sofrimento, né? E não consegue saber por que essa rejeição, o que impede essa pessoa de realmente avançar, porque muitas pessoas nem fazem as metas, nem escrevem aquilo que elas precisam fazer nesse ano, porque elas sabem que não vão conseguir. Então por que vai perder tempo fazendo alguma coisa e sabendo que já fiz ano passado, não deu certo, no ano anterior também não deu. Tá, mas o que você fez de diferente nesse ano que passou para você superar essa sua dificuldade de você fazer concretizar as suas metas? Gente, então, isso não acontece só com vocês, comigo acontece também. E uma das grandes dificuldades que eu vejo e que eu sinto nos meus clientes, nos meus mentorados, daquilo que eles traçam de metas e eles não conseguem fazer acontecer, muitas vezes são crenças em relação ao dinheiro. Então são coisas que aconteceram dentro da vida com os nossos pais, né? Muitas vezes quando a gente era criança e eu não me permiti, não tinha apoio, não tinha ninguém que me esclarecesse e eu fui treinada para aquilo,
para fazer aquilo que eu realmente fui orientada. Então eu não tinha ali nenhuma possibilidade de decidir aquilo que eu queria fazer e aquilo que eu não queria fazer. Então a maior dificuldade são as crenças que a gente tem em relação ao nosso dinheiro, tá? Porque muitas vezes a gente pensa que meta é só coisa financeira. Só que quando eu não cuido desse lado financeiro, da minha prosperidade, da minha abundância, eu vivo só na escassez, como é que eu vou fazer concretizar coisas que não me levam à prosperidade? Então, olha só, você que está aqui, escreva aí quais que você acha que são as metas e quais são as crenças que te impedem também. Isso eu vou fazer numa outra live, tá? Eu vou fazer uma outra live sobre isso, as crenças que impedem a nossa prosperidade ou a concretização das nossas metas, tá? Porque esse ano todinho nós vamos ficar juntos, nós vamos escrever as nossas metas, depois nós vamos olhar para essas metas e ver por que elas não estão acontecendo, tá? E eu vou ajudar você a atravessar esse ano curando aquilo que precisa ser curado. Para você chegar no final do ano e falar assim, valeu a pena esse ano. Porque eu tracei as metas, mas eu corri atrás daquilo que me impedia, tá? E muitas vezes as feridas são abertas dentro desse espaço de tempo para a gente realmente olhar para isso. Então, olha só, olha lá, tem mais metas aqui. Tenho metas até no meio do ano, pagar as dívidas que eu não fiz. Ah, tá certo. Aí, mas isso é uma meta. Mas se você olhar de outra forma para isso, que é dessas dívidas que você tá pagando, você pode olhar de uma outra forma. A quem no meu sistema familiar eu estou sendo leal para pagar essas dívidas? Então a coisa é muito mais ampla, porque se você não olhar para a origem disso que aconteceu na sua vida, que gerou esse monte de dívidas, né? Essa pessoa que gerou essas dívidas no seu nome, se você não olhar para a origem disso, o que vai acontecer? Você vai pagar essas dívidas e vai passar para um outro relacionamento ou outra coisa vai te acontecer e você vai tornar a se endividar. Alguém vai te endividar ou você vai fazer uma sociedade e aquilo não vai dar certo. Gente, eu não tô jogando praga não, tá? É porque eu conheço as leis sistêmicas e é muito sério isso. Porque se a gente não vai na origem do problema, se eu não vou na origem da minha crença ou do meu padrão que eu tô seguindo lealmente, por amor ao meu sistema familiar, o que vai acontecer? Eu vou trazer outros episódios com esse mesmo tema. Por quê? Porque eu não esclareci a origem. E se você olhar para a origem, tomar consciência, colocar aquilo que precisa ser colocado no seu coração, daquilo que aconteceu, são várias dinâmicas, são várias crenças, são vários padrões que existem. Então, a gente faz todo esse trabalho. Se você não fizer isso, você vai repetir, a gente vai repetindo até a gente aprender, até alguém do sistema familiar olhar para isso. Então, olha lá, todos os anos faço minhas metas e sempre funcionaram. Ótimo! Palmas! Palmas, é isso mesmo. Quem sabe? Então, conta para nós aqui como que você faz para que essas metas sejam alcançadas. Qual que é realmente essa chave, esse pulo do gato para você conseguir fazer essas metas? Então, eu sei que a gente tem muitas crenças. E olha só,
Muitas vezes você não se permite, muitas vezes você está perto de alcançar a meta. E aí acontece alguma coisa que você trava. Por quê? Muitas vezes você não se permite atingir aquela meta, porque às vezes você é a única pessoa, talvez que vai faturar, sei lá, quantos mil, milhões, e os membros da sua família não puderam fazer isso. E aí você não se permite, você trava e a sua meta não é concretizada, você não consegue atingir aquilo. Então, essa é a importância, o que eles falavam do dinheiro para você quando você era pequeno. Como seus pais comemoravam quando entrava um dinheiro grande para os seus pais. E o que eles faziam? Aquele dinheiro era motivo de discussão, de discórdia. O que acontecia? Eu lembro muito dessas questões de família, né? De quando a gente era pequeno, como que era, como que vinha o dinheiro para dentro, quem que trabalhava, se meu pai, minha mãe, como que eles trabalhavam, como que eles traziam o sustento para nossa família. Então, tudo isso a gente precisa ter consciência e saber que se algo acontece ali e que está me impedindo, eu tenho que ter ajuda rápida. Isso eu aprendi ano passado, porque aconteceram uns episódios comigo e eu meio que travei, deu assim um burnout, sabe? Um burnout de eu não conseguir mais andar dentro daquilo que eu tinha me proposto. Só que aí eu fui procurar ajuda rápida. Eu fui procurar terapias, isso tudo eu vou falar dentro da nossa aula aberta que nós vamos ter no dia 18. Então, assim, tem que ser rápido. Você tem que procurar pessoas, mentoras, para te tirar daquele lugar rápido, para você não afundar, para você correr atrás, né, de realizar a sua meta. Então, ali, todos os anos faço as minhas metas e sempre funcionaram, tá? Já li, deixa eu ver, eu acho que rodou aqui. Então, gente, olha só. Escreva aqui embaixo se isso está fazendo sentido para você. Eu vou deixar essa live salva porque realmente isso é algo que muitas vezes a gente não precisa ter pressa de fazer as nossas metas. É lógico que o ideal para fazer essas metas é começar lá em outubro, novembro. Então, por exemplo, olha só, como que eu já fiz esse ano? Eu tenho 3 meses já de coisas agendadas que eu já me programei, tá? Então, são palestras que eu vou fazer, são eventos que eu vou participar, vai ter um workshop que eu vou fazer, vai ter essa aula aberta na semana que vem, no dia 18, vai ter um workshop presencial. Sim, gente, vocês não têm noção que eu tô planejando. Então, vai ter esse workshop presencial aqui em Ribeirão Preto. Então, se você é da região Ribeirão Preto, você vem, me chama, escreve assim, workshop, que eu já te ponho lá no grupo para você estar participando. E olha só, então eu já tracei, em outubro eu já tava com isso traçado. Então tem 3 meses já que estão alinhados. Os outros meses tem algumas coisas já estipuladas, mas para você ter ideia, eu já coloquei as minhas metas dentro da agenda para o final do ano. Mas, Janice, você não está atrapalhada, não, por fazer dessa forma? Não, porque se eu não fizer isso, eu vou me perder naquilo que eu realmente coloquei de meta. Então, se você colocou que você quer faturar X valor esse ano, mas você tem que estipular aquilo. E isso tudo eu vou ensinar dentro da aula no dia 18.
tá? Pra gente poder realmente fazer a nossa meta, tá? Gente, coloca aí se ficou alguma dúvida. Se você quer que realmente a gente faça mais, fale mais sobre algum item aqui, vocês podem me dizer. Então, o mais importante é a gente desenhar, a gente escrever. Nós temos que ter clareza daquilo que eu quero como meta para 2024. Nossa, falei outra, 2024. E na hora que eu colocar essas metas, gente, não é 20 metas, não, tá? Não é 20, é no máximo 5, ou no máximo 3, no máximo 2, ou no máximo uma, sei lá, aqui que for relevante para você. E você vai colocar isso num lugar visível. Não é para você esconder dentro da gaveta, aí ano que vem você vai pegar e falar, nossa, eu tinha anotado esse negócio, nem estava mais lembrando da minha meta. Imprima, desenhe na parede, né? Para você realmente saber aquilo que precisa. Então, gente, o que é o mais importante? É você ter clareza daquilo que você busca esse ano. Então, a meta tem que ter relevância. Não pode ser uma meta banal, não pode ser uma meta subjetiva, que nem aqui eu li os termos, as frases que eu recebo. Então, tem que ter clareza, tem que ter relevância. A meta precisa ter relevância, porque você vai colocar energia nessa meta e você vai procurar ajuda de mentoras, de mentores, de terapias que vão te ajudar a expurgar essas crenças que você tem, que você carrega, que a gente carrega por amor. E aí você vai conseguir passo a passo fazer com que essa meta se torne cada vez mais clara e você veja que ela tem relevância. E outra coisa, essa meta precisa ajudar o maior número de pessoas. Porque se você fizer uma meta que ela é egoísta, né? É uma meta que você vai fazer só para você, ela não vai trazer benefícios para a humanidade, então ela não tem força. Por si só, ela não tem força. Então, olhe para aquela meta e fale assim: essa meta é relevante? Ela é relevante para a humanidade? Com essa meta, eu vou conseguir ajudar o maior número de pessoas possíveis? Eu vou trazer felicidade, vou trazer um propósito, eu vou estar atendendo o meu propósito com essa minha meta, vou poder servir as pessoas. Então tem que ter um porquê. Eu sempre falo isso. Se eu não tiver um porquê de estar aqui para falar com vocês, para fazer a live, para programar essa aula que eu quero fazer com vocês no dia 18, então tá, não vai adiantar de nada. Eu preciso ter um porquê. Por que eu quero fazer? Por que isso é importante? Porque ao mesmo tempo que eu faço a minha meta e eu ajudo vocês a vocês fazerem a meta de vocês, eu vou estar ajudando, eu vou estar dando força para minha meta também, para o meu propósito. Então eu tenho que saber claramente o meu porquê. E eu vou estar aqui com vocês, nós vamos estar juntos nessa aula. Então, essa aula vai ser no Zoom, tá? Você precisa entrar no grupo do WhatsApp para poder acessar o grupo. Então, gente, é clicar ali, entrou no grupo do WhatsApp, entra lá, fica lá no grupo. O grupo é fechado, não tem conversa, não tem nada. Eu só vou colocar lá aquilo que é importante, vou colocar o link do grupo lá o link do Zoom, né? Porque é uma aula em grupo, tá?
E repetindo, nesse dia eu vou abrir as inscrições para minha mentoria da turma 6, tá? Foram 5 turmas já. Ano passado eu foquei mais no meu livro. Vou colocar aqui, ó, esse livro aqui, ó, foi um lançamento. São 15 mulheres aqui, gente, 15 mulheres, minhas mentoradas, que passaram por mim com mentorias. Então, se você quiser esse livro também, você pode me escrever Sociedade 5.0, que eu mando esse livro para você pelo correio, tá? O frete é grátis, mas o valor do livro ainda deixo para você por R$59, então é baratinho. Lá tem a história dessas mulheres que transformaram a vida delas com esse trabalho sistêmico, com as constelações familiares, na hora que elas romperam essa bolha que elas entram, né, de crenças e padrões. Então é uma bolha que a gente fica lá dentro, e é tudo por amor, gente. A gente faz isso tudo por amor. Então, na hora que eu saio desse padrão, e aí, então, ano passado eu fiquei muito tempo dedicando a esse livro, que afinal são 15 mulheres, né? E a gente fez essa construção e a gente lançou esse livro em agosto. Então, esse ano eu vou reabrir, então vai ter a turma 6, a mentoria sistêmica. Ela é para mulheres, tá? Esse primeiro momento ela vai ser para mulheres, porque as mulheres estão mais abertas nesse momento para procurar esse autoconhecimento, e as mulheres realmente estão em busca e ok. Olha lá, deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui. Nossa, ó, colocando as palminhas aí, coloca aí as palminhas se isso realmente está fazendo sentido para você. Então vocês podem me chamar do direct, se vocês quiserem entrar no grupo, se vocês quiserem o diagnóstico, é só escrever diagnóstico, tá? Se vocês escreverem aula, mentoria, pode escreve lá no direct, e aí eu chamo vocês e vocês vão estar comigo nessa nossa jornada. 2024 só está começando. Eu gosto de repetir que 2024 é o ano da colheita, é o número 8. É o ano de você colher aquilo que você plantou. Então, se você não andou plantando muita coisa, você vai colher aquilo que é necessário nesse momento. Então, ok, vamos olhar para as nossas metas, vamos escrever essas metas de forma clara, não do jeito que eu andei recebendo aqui. Então, eu preciso saber onde que está a minha dor, aonde que está o meu foco, aonde que está a minha força. Então, eu preciso ter isso muito claro, senão eu me perco. Vai chegar no final do ano e eu tô ali com as mesmas dificuldades que eu tenho. E o importante é de eu olhar para aquilo que muitas vezes são emoções primárias, são emoções secundárias, são sentimentos que eu não dei muita atenção. E quando vê, isso está se repetindo. Hoje uma pessoa me procurou e ela falou assim, olha, meu pai tinha situações de dívidas dentro do sistema familiar, né? E eu lembro que o meu pai também tinha essas questões. Eu lembro, quando eu era pequeno, tinha essa conversa de dívida, sempre tinha dívida, aí de vez em quando fazia uns financiamentos, aí ele pagava as dívidas, aí depois vinha de novo essa... Tá, e aí o que acontece? Quando você tá prestes a faturar, né? Você tá deslanchando, você tá fazendo aí que as pessoas gostam realmente, e aí você trava. Por quê? Porque existe um medo de você fazer dinheiro. Fazer mais dinheiro do que seu pai fazia quando você era pequeno. Fazer mais dinheiro do que sua mãe fazia quando você era pequena. E aí, gente, a gente se enrola e entra nas dívidas. É simples assim. Mas eu faço isso por amor. Tá, Janice? Mas como é que eu saio disso?
Porque é aí que tá o negócio. As constelações, da forma que a gente aprende, que as constelações ajudam a trazer movimentos, a trazer caminhos, é justamente para a gente sair desse padrão. Não é para nós ficar nesse padrão. Então, é esse trabalho que nós vamos fazer esse ano. Então, a gente sabe que a gente vem nesse mundo com essas crenças e elas alimentam o nosso ego, tá? Então, muitas vezes a gente fica nesse lugar de vítima, sofrendo, né? E tal, e nossa, tô que nem meu pai, tô que nem a minha mãe e tal. E aí você põe a meta que você quer faturar, quer fazer isso, quer fazer aquilo, quer comprar um carro novo, quer viajar e não consegue. Por quê? Porque tá na crença. Entendeu? E essa crença vai levando nós para aquele lugar de carência, de escassez, de incompetência, de impotência, e aí eu não alcanço as minhas metas, tá? Então, gente, para quem conhece então o trabalho já, então dia 18 a gente vai fazer essa aula aberta. Ela é uma aula gratuita no Zoom, onde eu vou detalhar de outra forma, porque no Zoom a gente tem como passar o slide, tem jeito de fazer um exercício, então a gente vai fazer tudo isso. Porque para que vocês primeiro tomem consciência dessa meta que vocês querem. E aí, pra gente olhar também daquilo que precisa. E no dia 18 eu vou abrir as inscrições para a mentoria da turma 6, tá? Eu quero vocês junto comigo, porque nós vamos destravar muitas coisas esse ano. Nós vamos olhar para o nosso porquê, porque eu quero isso, porque eu tenho isso como meta, e nós vamos destravar, nós vamos olhar para as crenças e estourar essa bolha, tá? Essa é a nossa meta, tá? E eu vou estar junto com vocês para a gente realmente fazer isso, e isso vai fazer muito sentido, tá bom? Gente, olha, hoje era o que eu tinha para trazer para vocês, tá? Coloque aqui se fez sentido para vocês. Então, se fez sentido, escreva agora, já valeu, que essa live já valeu para você já pegar um papel agora, tá? Sem culpa, colocar as suas metas no papel. Coloque poucas, tá? Coloque poucas. Se você já escreveu as suas metas esse ano, você já colocou lá as 20 metas, tá? Marque e numere quais são as mais relevantes. Qual que é a mais importante nesse momento? Olha lá, escreva aí, já valeu, tá? E você vai olhar e você pode refazer essas metas, tá? Começando enumerando as que são mais importantes, tá bom? Gente, gratidão, espero vocês na semana que vem, no dia 18. Você precisa estar no grupo do WhatsApp, porque eu não consigo colocar o link do Zoom aqui no Instagram. Então, você precisa estar no grupo, porque lá eu consigo colocar esse link do Zoom. É isso mesmo, a Maria Isabel, espero você. A Jocilene também, espero. Gente, não perca, tá? Não perca. E quem quiser fazer a sessão de diagnóstico comigo, manda lá um oi para mim e escreva diagnóstico. Ou só escreva diagnóstico que você vai ser encaminhado, tá? Pra página e tudo pra gente fazer o seu agendamento, tá bom? Gratidão a quem esteve aqui. Ai, adoro os comentários de vocês, olha só.
Vocês são maravilhosos, gratidão, gratidão. Gente, eu vou deixar essa live salva. E semana passada eu fiz a live e falei que eu ia subir no YouTube e eu acabei não subindo. Mas tem gente que não tem o Instagram. Você acredita? Tem gente que não tem Instagram e daí eu vou subir essa live no YouTube. E para quem estiver no YouTube também vai poder assistir, tá bom? Gente, gratidão, um grande beijo. Compartilhe essa live com suas amigas, com seus amigos. Não deixa ninguém estagnado nesse ano. Faça valer a pena o seu ano, tá? Não fique com medo, com receio daquilo que você vai concretizar ou não. Gente, é para colocar em prática, sem medo e sem culpa. Você merece tudo de bom nesse ano. Então, pode contar comigo, nós estaremos juntas nesse ano, tá bom? Grande beijo. Para quem tá chegando agora, a live vai ficar salva. Coloque os comentários de vocês depois embaixo, daquilo que vocês acharam, daquilo que ficou claro. Ou se vocês tiverem uma sugestão de live também, fala, olha, Janice, escreve, faça uma live sobre esse assunto. Gente, traga. Vocês que vão fazer o movimento. Eu tô aqui por causa de vocês, entendeu? Meu irmão sempre fala, né? Meu irmão mora lá em Goiás. Espero que ele assista essa live. Em Goiás, mas atualmente ele tá no Pará, né? E sempre quando eu falo com ele, ele fala, nossa, Janice, aquilo que você fala é muito bom, você tem que falar mais, você tem que falar mais sobre isso. Então, olha, dedico essa live, esse trabalho todo pro meu irmão, querido irmão, João Carlos, ó, te amo. Estamos juntos, obrigada sempre por me dar essa força e fazer esse reconhecimento que é tão bom, né? Então, gente, não desista, tá? Você tem um porquê de estar aqui hoje e eu tenho um porquê de ajudar você nas suas metas de 2024. Eu não vou abandonar você. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Então é isso que nós vamos fazer esse ano, tá? Nós vamos estourar essa bolha de crenças e nós vamos fazer essa maré subir com todo mundo subindo, tá bom? Gente, gratidão, um grande beijo a vocês. Amo vocês. Tchau, tchau.